Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde queremos agradecer você pela audiência, por estarmos sempre reunidos aqui, vendo um assunto tão importante, que é falar sobre espiritualidade. Então, convidamos você e todos os nossos técnicos e trabalhadores para fazermos a nossa prece inicial de abertura. Fechemos os olhos e levemos nosso pensamento a Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Que a Tua misericórdia, Senhor, se estenda sobre todos os lares, sobre toda essa emissora de televisão, desde o mais simples trabalhador até o proprietário e aquele que nos abre a porta. Abençoe, Senhor, todos os nossos líderes políticos e religiosos. Que o Teu amor, Senhor, nos envolva nessa manhã cálida deste dia maravilhoso. Graças te damos e que assim seja. Bom, gente, então nós vamos aqui hoje falar de um assunto muito interessante, que nós vamos falar sobre violência, injúrias e violências, né? Muito bacana esse tema e, na verdade, esse tema, ele representa toda a simbologia do ensinamento do Cristo para nós. Então nós vamos ver a extrema ligação que existe desse tema com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a violência. Nós temos gravados no nosso arquétipo genético psíquico a violência, porque nós viemos de uma geração violenta, de gerações violentas. Assim como a fome, ela está gravada no arquétipo psíquico dos seres humanos, e por isso hoje se come tanto, quando tem uma abundância de alimento, onde vivíamos numa sociedade onde todo mundo era muito pobre, não tinha o que comer. Então, comer significava riqueza, abundância, saúde. Então, as pessoas ainda têm isso gravados nos seus arquétipos mentais e, por isso, a gula hoje é um dos principais problemas e uma das doenças que mais matam o ser humano em função da fome que passamos no passado e ainda não estamos habituados e ainda não gravamos os nossos clichês mentais a noção de que existe abundância de alimento e nós não precisamos comer tanto, né? Assim como existe esse clichê da gula que está gravado no nosso arquétipo mental, nós temos também a violência. Antigamente, a violência fazia parte da sociedade. Era muito comum, antigamente, as pessoas andarem armados. Assim como hoje, todo mundo tem um celular, antigamente todo mundo tinha, sabe o quê? Uma arma. Quem não tinha arma realmente era uma pessoa completamente desatualizada, né? Então a arma fazia parte da vida das pessoas. Então, assim como hoje, né, o celular faz parte da vida do dia a dia das pessoas, antigamente as pessoas também, a arma era comum. Tanto que quando você entrava numa casa, você tinha o lugar de pendurar o chapéu e a arma. Olha que interessante, porque todo mundo andava armado e as pessoas atiravam até com as duas mãos, né? Então era muito comum a violência, né? A violência era algo natural. Para você ter uma ideia, quando o marido pegava a mulher traindo-o, né, em adultério, ele matava a mulher e o amante e todo mundo achava lindo. Nossa, isto é homem, lavou a honra com sangue. E se ele não fizesse, ele era considerado corno, ele era considerado um imprestável para a sociedade. Olha o nível da nossa sociedade no passado. E isso não é muito antigo, não. Há 50 anos atrás, isso acontecia com naturalidade. Então, o que é 50 anos, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, o nosso irmão de pele escura, o negro, sendo vendido em praças públicas, ele apanhava, ele ia para o tronco, era normal o negro apanhar. Sempre que ele fazia alguma coisa errada, né? Os animais também eram espancados de forma muito natural, as pessoas achavam normal bater em animais.
Esses dias eu estava andando aqui na cidade e vi uma carroça e um cavalo com maior esforço puxando uma carroça carregada de tranqueira que estava naquela carroça, e o condutor da carroça, né, chicoteando o cavalo, batendo nele para que ele pudesse, naquele asfalto quente, puxar aquela carroça pesada. Me deu uma tristeza de imaginar que em pleno século XXI nós ainda temos esse tipo de violência na nossa frente acontecendo. E isso nos choca, mas isso antigamente era muito, mas muito natural. Ninguém dava importância a esse tipo de violência. Então, a violência ainda está no nosso arquétipo mental e no nosso instinto animal, né, de sermos violentos. Era comum o homem, após a saída da visita, bater na mulher, dar uma surra, se ela, dependendo do que ela falasse, porque ela não podia entrar nem na sala, ela tinha que pedir licença ao seu senhor marido para entrar na sala, para ela poder falar alguma coisa. Então, a mulher apanhava naturalmente do marido e os filhos também. Era algo natural na sociedade. Imagina isso, gente, que absurdo, né? E hoje a pessoa fala, nossa, mas nós estamos tendo tanta violência doméstica. Não estamos tendo, sempre houve. É ao contrário, ela está diminuindo. Só que hoje nos choca. Hoje ela nos causa repulsa e hoje a sociedade não aceita mais a violência de qualquer maneira, né? Ela é banida. Mas o mais interessante é que ao mesmo tempo que a sociedade recrimina uma violência doméstica, um homem bater numa mulher, uma mulher bater numa criança, você denuncia no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, nós vamos ver cenas mais ou menos assim. Olha só, eu estava assistindo televisão, né, coincidentemente na casa de uma pessoa que eu estava visitando, e deu na televisão que a pessoa estava assistindo um programa de violência, dizendo, pois os 6 assassinos foram mortos pelos policiais que estavam tentando fugir e tal, e o pessoal, ainda bem que mataram, graças a Deus, é menos 6 para roubar. Gente, nós ainda estamos gostando de ver 6 seres humanos serem assassinados, sejam eles o que for, bandido, seja o que for, e a mãe dessas pessoas. Se você fosse a mãe de um desses bandidos, como você gostaria como você estaria nesse momento? Então, gente, nós ainda temos uma sociedade extremamente bélica, extremamente violenta. E isso é que nós precisamos mudar. Esse trabalho da não violência que Jesus veio nos trazer com tanta ênfase, com tanto amor, com tanto exemplo da sua própria crucificação, é que nós precisamos aplicar no dia a dia. Mas a violência que nós temos que combater, a principal, não é a que está nas ruas, não é a que os policiais estão cometendo, não é a violência que nós vemos, tá certo? Nos morros, nos tiroteios entre as gangues, as facções, né? E os traficantes. A violência que nós temos que combater é a que está dentro de nós, dentro de cada um. Porque nós somos violentos. Nós temos que trabalhar a ira, a raiva, o controle emocional, para que nós não agridamos as pessoas, seja através de algo físico, de uma violência física ou uma violência verbal, porque existem pessoas que não batem, né, com as mãos, não atiram, mas emitem palavras e ondas vibratórias que matam o indivíduo mais do que se estivesse atirando na pessoa ou enfiando uma faca, tá certo? Então essa violência que ainda existe dentro de nós, ela precisa ser pacificada. Nós precisamos ser autoeducados no que se refere à violência. Por isso hoje o nosso programa é um convite para que você faça uma reflexão, não em torno da violência do mundo, que essa
nem precisamos fazer, mas em torno da sua própria violência. Olhe para dentro de você mesmo e veja se você, muitas vezes, não é mais violento do que o violento que aí está. A nossa reflexão e o nosso convite é exatamente esse, para que hoje você pare e olhe para dentro de você. Nós devemos olhar para dentro de nós. Não pensa que eu, ao elaborar e preparar esse material, não fiz essa reflexão e faço todos os dias, porque eu sou tão violento quanto você que está me assistindo. Então, nós precisamos trabalhar essa violência, porque senão nós não vamos conseguir sair desse orbe planetário. E, aliás, eu diria que se estão surgindo pandemias como o coronavírus e outros vírus, são consequências da nossa violência. Da nossa violência. Por quê? Porque essa psicosfera negativa predispõe ao crescimento de bactérias, larvas, bacilos espirituais que se materializam e tornam essas pandemias aí algo catastrófico, porque é uma colheita da nossa ainda violência que temos na Terra. Particularmente, eu sou radicalmente contra armas. Na minha visão, nem os policiais deveriam usar armas, porque a arma ela seria um veículo que poderia canalizar o nosso ódio ou a nossa raiva e nos levar a matar uma pessoa de forma que posteriormente iríamos nos arrepender para o resto de nossas vidas de termos cometido essa violência. Então, eu não sou a favor da campanha de armamento, sou contra, acho que nós deveríamos retirar todas as armas do nosso Brasil. Você sabia que se nós, a população, quiséssemos, nós poderíamos fazer isso? Você fala, Márcio, não adianta a gente desarmar os policiais, por exemplo, e deixar os bandidos armados. Eu concordo, nós deveríamos desarmar também os bandidos. Porque sabe quem são os bandidos? Nós. Se nós, a população toda, ficasse atento e onde ele visse uma arma, ele denunciasse, com certeza nós não teríamos armas. Se as nossas fronteiras fossem rigorosamente vigiadas, fiscalizado carro por carro que entra, não entraria arma no nosso país e nós teríamos um país pacífico. Então, lamentavelmente, nós vamos perceber que tudo depende de uma formação do caráter de todos. É coletivo. Não adianta nós querermos, tá certo? Resolver a questão de uma forma parcial. Ela tem que ser total. Se a população aderisse a uma ideia dessa, nós teríamos um mundo totalmente diferente. Gente, no Brasil, em 2018, foram assassinadas mais de 68 mil pessoas no nosso país. Você sabe o que é isso, gente? É um absurdo, tá certo? Em função de quê? Dessa violência que nós estamos falando aí, que é tão absurda. Então, observa só, um ponto importante, tá certo? Você fala, Márcio, mas a sua teoria é muito bela, mas ela é fictícia, ela não é real, porque como que o nosso policial vai andar desarmado? Gente, a minha filha teve na Nova Zelândia, lá os policiais só usam spray de pimenta, é a coisa mais violenta que eles têm, eles não têm arma. Então, lá eles não matam, tá certo? Então não tem. Nós vimos na Irlanda também, os policiais não usam armas, eles usam só um negócio que dá um choquinho na pessoa, tá certo? Por que arma? Qual a necessidade da arma? Para matar? Matar quem? O cidadão? Por quê? Porque ele é bandido? Aí olha que interessante, quem é que normalmente morre? Negro, pobre e marginalizado da nossa sociedade, porque os grandes ladrões não morrem, são os de colarinho branco, matam centenas de pessoas e nós ainda ficamos puxando o saco deles. Por que a nossa segurança não parte para cima desses colarinhos brancos? Porque eles são blindados. Essa que é a grande verdade. Então nós vamos perceber que a violência existe do mais forte para o mais fraco. Sempre foi assim. É o homem que era poderoso que bate na mulher que é pequenininha, que bate na criança que é menorzinha ainda, que bate no coitadinho do animal que é menor ainda. Isso é uma covardia.
Isso precisa mudar, gente. E isso só vai mudar se nós mudarmos a nossa violência interior, para que possamos assim, mentalmente, fisicamente, criarmos um combate à violência que existe dentro de nós, que vai refletir no mundo exterior. Será que eu estou louco? Não. Eu estou baseado exatamente, na minha visão, no maior líder religioso que já teve no nosso planeta, no exemplo que devemos seguir, o modelo a ser seguido por todos nós, que chama Jesus Cristo. Gente, Jesus foi o símbolo da não violência. O que ele repetia sempre? Que nós não deveríamos agir com violência. E relembrava o que estava no Velho Testamento. Quem com ferro fere, com ferro serás ferido. Jesus dizia, nós não podemos usar de violência. Jesus dizia o seguinte, se alguém lhe bater numa face, vire a outra. Olha o nível que Jesus chegou, explicando da não violência. Gente, não podemos ser violentos. Se alguém bater na sua face direita, dê-lhe a esquerda. Né? É invertido, né? Se bater na esquerda, dê-lhe a direita. Né? Jesus falava isso, gente. Será que ele precisava ser mais claro em termos de não violência? Quando o mestre Jesus estava indo para ser crucificado, os soldados que batiam, Pedro o acompanhava de longe, mas mesmo num determinado momento, Pedro conseguiu se aproximar e quando viu um dos guardas batendo em Jesus, ele não suportou. Ele tirou uma faca, né, e cortou a orelha do carrasco que estava chicoteando Jesus. Jesus parou, pegou a orelha do carrasco, está lá escrito na Bíblia, colocou de volta, porque só ele poderia fazer isso. Olhou para Pedro e disse, Pedro, não foi nada disso que eu te ensinei. Você aprendeu tudo errado. Quer dizer, mostrando que não poderíamos ser violentos, mesmo com aqueles que nos são violentos. Então, gente, realmente Jesus, em toda a sua vida, deu o exemplo da não violência, que nós deveríamos ser pacíficos e, como ovelhas, sermos devorados pelos lobos vorazes sem uma reação sequer. Por isso, os primeiros cristãos iam para a arena cantando, sendo devorados pelos leões, mortos por flechas, por armas, sem um esboço sequer de violência, né? E foi isso que o Cristo veio nos ensinar, mas como ele veio nos ensinar a não violência, nós agimos de forma tão carinhosa com ele e jogamos ele numa cruz e largamos a pedra e largamos a paulada até matá-lo, né? Então, ele tentando mostrar para não sermos violentos, foi violentado por toda a sociedade, tá certo? O responsável pela morte de Jesus não foi Pilatos, como muitos pensam, foi o povo, porque Pilatos, quando percebeu, e os governantes, aquela confusão, mandou que o povo escolhesse entre Barrabás e Jesus. E quem escolheram para ser crucificado? Jesus. Barrabás liberto pelo povo. Aí dizem que a voz do povo e a voz de Deus. Nunca foi a voz do povo, a voz de Deus. Se fosse, Jesus tinha sido liberto e Barrabás condenado. A voz do povo é a voz do capeta, é a voz das trevas, é a voz da grande maioria que ainda está extremamente encarcerada na violência e na maldade, que precisamos mudar. Essa é a nossa proposta de hoje. Gente, será que eu estou equivocado sobre essa questão? Sabe o que Jesus disse? Se você, por exemplo, for assaltado, Jesus nos orientou em todos os sentidos, gente. Olha só, se você for assaltado e o ladrão chegar e te pedir, te falar, me dê o celular, o que você deve fazer? Entregar o celular e ainda mais alguma coisa que você tiver na mão, até a carteira para ele. Sabia disso? Jesus ensinou isso. E que não era para bater no ladrão, não era para matar o ladrão, que nós deveríamos entregar tudo. Ele diz assim, se alguém lhe roubar a veste, dele também a túnica. Está lá no Evangelho de Jesus, falando.
É a mesma coisa, é isso que eu estou te falando, uma pessoa vem te roubar, fala, me dá sua camisa. Você arranca a camisa, entrega para o ladrão e pergunta, o senhor não quer a calça? E aí arranca a calça e entrega também. É isso que Jesus ensinou. Não é você matar o ladrão, não é você atirar no ladrão, não é você espancar o ladrão. É dar a ele o que ele te pede. Isso que Jesus ensinou, gente. Isso é que é a lição do Cristo. Todo o Evangelho do Cristo, até hoje, não foi aplicado na sua máxima, simplesmente ignorado. Porque muitos consideram Jesus um louco. Que é isso? O cara vem me roubar e eu ainda entrego mais alguma coisa para ele? Sim, isso é o que o Cristo nos ensina. Sabia disso? É isso que ele nos ensina. Nós tivemos até um fato muito interessante. Nós tínhamos um trabalhador no Vantuil, há alguns anos atrás, há uns 15, 20 anos atrás, que já foi um jovem que tinha sido evangelizado e que já estava trabalhando dentro de si a não violência. E ele era estudante na época aqui na UFMT e ele estava no ponto de ônibus 11 horas, 11h30, quando parou um assaltante, um motoqueiro, para assaltar-lhe. Disse, passa tudo que tem. Ele virou para ele e disse, olha moça, a única coisa que eu tenho aqui é o meu passe para me voltar para casa. Ele falou, então me dá o passe. Aí quando ele foi dar o passe, ele viu que ele tinha uma correntinha. E essa corrente? Me dá essa corrente. Aí ele, sim senhor, tirou a corrente e deu para o assaltante. Quando o assaltante foi saindo, esse amigo nosso, que chamava o Michel virou para ele e falou assim, vai com Deus. Ele voltou e falou, quê? Aí o Michel falou, vai com Deus. Ele voltou, entregou o passe para o Michel e falou, olha, eu não vou levar o passe não, vou levar só a corrente. E seguiu adiante. Achei interessante. Aí o Michel contando no outro dia essa postura, né, dele agir dessa maneira, dócil com o bandido, entendendo que o bandido é um coitado, é um irmão nosso que está roubando porque não está conseguindo muitas vezes desenvolver um trabalho ou uma oportunidade de trabalho. Então, gente, Jesus é o protótipo da não violência e nós temos que tê-lo como exemplo. Que é para fechar com chave de ouro as colocações do Cristo, que existem centenas que eu poderia citar aqui, mas eu vou citar mais uma, quando ele disse, amai vossos inimigos. Olha o que Jesus disse, quando nós temos a ideia de que inimigo a gente tem que eliminar, matar, dar fim, Jesus disse, amai vossos inimigos. Jesus não mandou odiar nem matar os inimigos, ele disse, amai os vossos inimigos, gente. Veja como Jesus nos traz toda essa noção da não violência. Porque quem é o inimigo senão um irmão ferido e doente e necessitado, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque a violência não é justificada em nenhuma situação. Você sabe que eu me sinto assim, se você falasse, Márcio, tem alguma coisa que você se arrependeu na vida? Não. Tudo que eu fiz, eu sinto que eu errei, mas eu não me arrependo porque eu estava achando que eu estava certo. Então, eu não tenho do que me arrepender, mas sei que errei. Uma das coisas que errei foi no processo educacional, porque como eu cresci apanhando, a minha mãe batia quase todos os dias e ela dizia que me batia para que eu fosse educado. E ela dizia que ela não queria, ela sofria mais do que eu, mas ela tinha que bater para me educar. Então ela tinha essa visão equivocada de que educação tinha que se adquirir através de paulada, através de surra, né? Então eu apanhei muito e com isso eu acabei incorporando, sem perceber, isso, e os meus filhos acabaram, quando pequenos, eu acabei batendo neles em algumas situações, né? Cometendo uma violência enorme. E eu sentia que a dor era muito maior em mim quando eu tinha que dar uns tapas para tentar corrigir e às vezes bater duramente naquele filho. Então, gente, nem a título de educação justifica a violência. A gente sabe que a violência não educa, tá certo? Ela, ao contrário, ela realmente é um ato de ignorância, é um ato de animalidade. Só uma história muito interessante. Assim que
a minha filhinha tinha uns 3, 4 anos, o shopping Goiabeiras, foi acho que um dos primeiros shopping, eu fui levar minha filha para passear no shopping. Lá ela viu uma boneca e queria. E aquela criança, que naturalmente nessa fase de 3, 4 anos, da birra, disse, papai, eu quero essa boneca. Eu disse, mas papai não tem dinheiro para comprar. E ela disse, não, mas eu quero. E aí ela começou a espernear, caiu no chão e começou a bater a perna e fazer aquela birra que você conhece, né? Então, eu abaixei, peguei, tirei a calça plástica dela, que na época não tinha nem fralda descartável, tirei a calcinha plástica dela e dei um tapa bem duro, tipo assim, levanta do chão, menina, naquela ira, né, do pai que está vendo a filha fazer birra. Ia passando uma senhora de salto, né, assim, elegante, olhou para mim e falou, ignorante. Falei, ignorante não, eu estou educando a minha filha, isso é educação, né? Bom, passou. Eu saí dali e falei, essa mulher, ignorante é ela. Eu pensei, né? 10 anos depois, qual a conclusão que eu cheguei, gente? Que aquela mulher estava coberta de razão e eu era um verdadeiro ignorante. Márcio, mas ela fez uma birra, caiu no chão, ficou rolando, o que fazer? Ué, se uma criança cai no chão e fica rolando, sabe o que você faz? Vai andando e deixa ela rolando lá no chão, que ela para de chorar e sai correndo atrás de você. Por que bater nela? Por que agir com violência? Isso é ignorância. Aquela mulher estava coberta de razão. E eu achando que eu tinha razão, porque eu estava educando a minha filha. Educando em que sentido? Educando, ensinando ela a ser violenta? Então, esse instinto animal que nós trazemos da violência, ele precisa ser docificado, ele precisa ser amansado. Nós temos que amansar esse animal feroz que existe dentro de nós, tá certo? Lembrando que o álcool, as drogas, tá certo? As doenças mentais podem tornar a violência ainda maior. Então, normalmente, o indivíduo, quando bebe, alguns se tornam violentos, tá certo? Porque o álcool, ele desperta o instinto de violência que traz dentro dele. E no mecanismo de defesa, onde quando ele é agredido e contrariado, a maneira que ele encontra para responder é com violência. Por isso nós temos que tomar muito cuidado nessas festas regadas a champanhe, a bebidas, que estimula a violência. A gente vê que muitas mortes acontecem em festas, né, gente? Onde a pessoa alcoolizada perde noção do que está fazendo, né? As drogas também, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Em relação à educação, cuidado com que educação você está dando para o seu filho, porque às vezes você está ensinando ele a ser violento. Olha, vou contar uma história muito interessante que aconteceu comigo também com a minha filha. Ela chegou em casa toda apanhada, toda arranhada, e eu disse, minha filha, por que é isso? A coleguinha da escola me arranhou. Falei, você não fez nada. Ué, fazer o quê, papai? O senhor falou que a gente não pode bater em ninguém. Eu falei, sim, minha filha, você não pode bater, mas você pode correr, corra. A arma do cristão é correr. Você não tem que ficar apanhando da menina. Todo dia você vai chegar aqui apanhada em casa, corra. É isso que nós temos que fazer, né? E antigamente a minha mãe dizia assim, se chegar apanhado em casa, vai apanhar, se apanhar na rua, apanha em casa também. Quer dizer, você não podia levar desaforo para casa. A criança tinha que ser violenta. Os pais já ensinavam a criança a bater nos outros. Bate nos outros, não seja burro. Bateu em você, bate também. Quer dizer, essa é uma educação totalmente ultrapassada, totalmente equivocada. Nós não temos que bater, nós temos que correr, nós temos que evitar estar naquela situação. Então, gente, vamos pensar nisso, que esse momento seja o momento de nós estarmos meditando na nossa violência, porque nós somos tão violentos, não sei se você reparou, que até a nossa fala é de violência, nós já falamos agredindo as pessoas, né? Até quando a gente vai citar exemplos, tipo assim, você quer falar para a pessoa continuar, né? Avançando naquele trabalho, a gente fala senta o pau, né? Mete fogo, mete lenha. Quer dizer, olha a nossa violência embutida dentro de nós. Até a nossa fala, as nossas expressões são de violência, né? Então, senta a ripa, né? Bate, né? No sentido de, quando você está mandando a pessoa aumentar a velocidade, entendeu? Então ele fala, toca o pé, né? É tipo assim, no sentido de violência. Então nós precisamos trabalhar toda esse instinto e dulcificar os nossos corações. Porque o mundo, gente, é o mundo da não violência. Enquanto tiver um ser na terra sendo assassinado, nós estaremos presos aqui como verdadeiras aranhas presas nas suas próprias teias.
A culpa da violência não está com os policiais, com os nossos governantes, com nada. Está conosco, está com o todo, com o coletivo. Acusar é fácil, mas se você olhar para dentro de você, você muitas vezes é mais violento do que todos os violentos que existem lá fora. Você só não exterioriza isso porque não tem oportunidade. Sabe o que perguntaram para Chico Xavier? Chico, o que você acha dos presidiários, Chico? E o Chico disse, o presidiário é só um de nós que foi descoberto. Preste bem atenção na frase do Chico. O presidiário é um de nós que foi descoberto. Isso significa que você só não está preso porque não foi descoberto. Nós só não estamos presos porque ninguém descobriu o monstro que está ainda dentro de nós, precisando de ser domado, educado. Aí a palavra domado já é violência, né? Nós não domamos, educamos, é diferente. Domar é sinônimo de violência. Domar cavalo é na violência. Não é assim. Educar o cavalo. Então nós precisamos educar esse homem mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, vamos às perguntas sobre o nosso tema de hoje. Olá, doutor Márcio, tudo bem? Meu nome é Durcelene Gonçalves, prazer enorme estar participando desse programa maravilhoso. Minha pergunta é a seguinte, quais os fatores que influenciam na agressividade nas pessoas? Em dado momento nos deparamos com algumas pessoas extremamente agressivas e ficamos um pouco sem entender. Qual seria então aí os motivos para essa agressividade? Muito obrigada. Muito boa sua pergunta, Durcelene. Olha, gente, os motivos da agressividade, na verdade, não existem justificativas. Agora, causas, né, motivos para a violência são vários, né? Citamos o álcool como um estimulador e as pessoas ansiosas, as pessoas que estão inseguras, as pessoas que sentem tristeza, né, que é a doença do século, a depressão, e a pessoa que está, enfim, doente mentalmente, se sentindo injustiçada por vários fatores, porque muitas vezes não tem emprego, um salário é insatisfatório. Então existe um somatório de insatisfações, né? A violência que ela vê na televisão sendo estimulada, uma mulher apanhou, uma criança foi violentada, tudo isso deixa a pessoa revoltada, né? E estimula o seu instinto de violência. Então, quando ela menos percebe, ela já está agindo igual, né? Semelhantemente igual, porque ela é estimulada na sua intimidade pelo meio ambiente em que se encontra. Então, um ambiente de paz, de harmonia, as pessoas tendem a ser harmônicas, a ser pacíficas. Por exemplo, você dentro de um templo religioso, dentro da igreja, você já viu alguém gritando, batendo no padre e tal? Não, porque ali é um ambiente de paz, de harmonia. Então, o ser humano é aquela frase que gentileza gera gentileza, né? Violência gera violência. Se você é agredido, a tendência natural do ser humano é agredir. Faz parte do instinto animal para aqueles que ainda não aprenderam a dominar-se a si mesmo, que é o caso da maioria de todos nós que estamos aprendendo, né? Mas a sua pergunta foi maravilhosa. Oi, doutor Márcio, tudo bom? Eu sou a Fernanda, minha pergunta para você é se existe a possibilidade, se existe um jeito de conviver com pessoas violentas. Obrigada. Fernanda, essa pergunta é belíssima, né? Porque conviver com uma pessoa violenta não é fácil, gente. Porque a todos os instantes ela está te agredindo de alguma forma, te violentando, né? E isso é muito doloroso, porque às vezes essa agressão, ela não é um soco que você leva, mas é uma crítica. Tipo, quando você tem uma dificuldade, por exemplo, né, um pouco lento, aí quando a pessoa vê uma pessoa muito lerda, você fala, olha, eu conheço gente que é assim, aí olha para você, dá aquele sinal, né? Olha, a pessoa que, né, já tem uma certa idade vai ficando devagar. Então, são pequenas alfinetadinhas desses seres violentos que constantemente nos ferem, nos agridem.
Então, conviver com essas pessoas é muito difícil e por isso estamos caminhando para essa solidão, para esse isolamento. Por isso que as pessoas estão se separando, ninguém está suportando mais as outras, porque ela não aguenta conviver com uma pessoa violenta, tá certo? Já basta a violência que ela tem dentro de si mesma, ainda conviver com outro, muito difícil. Mas eu diria que é a nossa prova, Fernanda. Sem essas pessoas, nós não vamos perceber que nós precisamos também mudarmos, nós também somos violentos. Então, a Emmanuel fala que o mal que a gente enxerga no outro é o mal que está dentro de nós, que precisa ser combatido. Então, às vezes, conviver com o violento, Fernanda, é bom para que a gente aprenda a não ser violento, para que a gente sofra e perceba que nós não podemos fazer o outro sofrer. Lembrando quando o Chico apanhou de uma senhora, que ele demorou para dar o passe, ela deu uma surra de evangelho nele e ele chegou todo vermelho, espancado, e o amigo dele disse: mas Chico, o que essa senhora fez com você? Bateu em você desse tanto, Chico? Como você está se sentindo? Ele diz: olha, leve, tranquilo e feliz. Mas como? Não, o duro é se eu fosse o agressor, eu que tivesse batido nela, aí eu estaria mal, mas como eu que apanhei, eu estou bem. Então, Fernanda, vamos aprender com o Chico, vamos apanhar quieto e lembrar que 1000 vezes sermos agredidos do que sermos os agressores, né? Muito bacana. Vamos à próxima. Olá, Dr. Márcio. Meu nome é Larissa Thaisa e a minha pergunta é: um policial, na defesa da sociedade, em virtude de um confronto, atira e mata um bandido. Ele comete pecado? Se sim, ele deve morrer por isso? Olha, Raíssa, a sua pergunta é uma pergunta delicadíssima, né? Porque é uma situação extrema, mas eu acredito assim, que nós não deveríamos matar, e mesmo nessa situação. Por quê? Porque eu acredito que o policial é uma pessoa que foi capacitada e treinada para aprender a atirar, né? Eu fui militar, aprendi também, né, a atirar. Então você pode muito bem imobilizar o inimigo sem matá-lo. É mais interessante do que matá-lo. Muitas vezes, ferir o inimigo é mais vantajoso do que matá-lo, porque aí os outros vêm para socorrer e você pega toda a gangue. Então, nós não podemos, eu sou contra a violência, mesmo nesses casos. Por quê? Porque eu acho que muitas situações em que os policiais matam, eles não teriam necessidade, né? Se eles tivessem que, em legítima defesa, atirassem em um membro para que ele pudesse ficar ferido e não atirar para matar. E o que a gente tem visto é pessoas atirando para matar. Se ele foi treinado, ele sabe atirar para não matar e só para ferir. Então, nós devemos tirar esse instinto de violência. Agora, a pergunta é, ele vai ser condenado por isso? Olha, quem com ferro fere, com ferro serás ferido. Ah, é a minha profissão. Sinto muito, meu amigo. Vai pagar por isso. Na lei de causa e efeito, não tem como, tá certo? Ah, mas é a minha profissão. Sim, são os ossos do ofício. Você vai ter que pagar por ela, meu anjo. Não existe isso na lei de causa e efeito. Ah, Deus perdoa porque ele é um policial. Não, Deus perdoa tudo. Deus é maravilhoso, não tem nada a ver com Deus. O que tem que haver aqui é uma lei de causa e efeito. Quem planta, colhe, não é? Eu conheço policiais, por exemplo, que saem batendo na cara de bandido, porque bandido tem que apanhar. Uma hora ele acha o dele. Porque o ser humano pode ser um bandido, mas tem que ser respeitado. Ele é um ser humano. Por que você vai bater na cara de alguém? Com que direito você acha que pode? Só porque é policial? Porque você tem uma farda? No que nós somos melhores do que o bandido? Fala para mim. Não somos em nada, gente. Então nós não temos o direito de matar em nenhuma hipótese, em nenhuma situação. Tá certo? Nós não podemos matar. Márcio, você foi militar do Exército Brasileiro. Se você tivesse que ir para a guerra, você não era obrigado a matar? Eu sou obrigado a ir à guerra, mas matar, não. Eu preferia morrer, mas matar jamais. Cândido Rondon, num período em que tinha índio que matava branco à vontade. Cândido Rondon nunca matou um índio. Conseguiu desbravar todo o nosso Mato Grosso, expandir o território brasileiro de uma forma espetacular. Nunca matou um índio. Olha a frase de Cândido Rondon, nosso exemplo de não violência.
morrer se preciso for, matar jamais. Olha que lindo a frase de Cândido Rondon, gente. Eu estou com Cândido Rondon. Morrer se preciso for, mas matar jamais. Essa é a nossa posição, tá certo? Óbvio que nós não podemos também condenar e julgar um policial que muitas vezes, naquele momento de instinto de proteção e de defesa, seja de alguém ou dele próprio, acabar por um acidente matando alguém. Não podemos julgá-lo também jamais, porque se coloque no lugar dele. É muito fácil condenar o policial. Ah, os policiais matam não sei o quê. Não, mas ponha-se no lugar deles. Eles matam muitas vezes por medo, porque os policiais são alvos dos nossos irmãos, às vezes, que estão na contramão da vida, não é? Vamos à próxima pergunta. Oi, Dr. Márcio, tudo bem? Meu nome é Raíssa Carvalho e eu gostaria de saber de que maneira a doutrina espiritual pode auxiliar no combate à violência doméstica. Que linda a sua pergunta, Raíssa. A doutrina espírita, ou seja, a qualquer doutrina religiosa, católica, evangélica, tá certo? Qualquer doutrina, ela colabora muito na não violência doméstica, porque ela vem trazer Jesus ao coração do ser humano. E Jesus é o protótipo da não violência, nos ensinou o tempo todo a não violência. Então o que nós precisamos é evangelizar o homem, levar o Cristo ao coração do homem e a violência com certeza deve desaparecer. Lembramos Gandhi, Mahatma Gandhi, que conseguiu mudar toda a Índia, se libertar, né, das amarras da Inglaterra, né, conseguindo a libertação do seu povo sem um gesto sequer de violência, num ato de não violência. Então nós precisamos aprender com esses homens grandes que nós podemos fazer grandes revoluções sem arma, sem guerra, sem violência nenhuma, mas numa postura diferenciada, né? Gandhi falava, a minha arma mais poderosa é a oração silenciosa. Olha que coisa linda. Quando eu quero algo, eu oro. Eu jejum, faço jejum e oração. Lembro de uma experiência que Gandhi ficou mais de 20 dias sem comer, orando para que aquele problema se resolvesse e foi resolvido. Todo mundo preocupado com o Gandhi, se ele morreria de fome, e ele estava firme, orando e jejuando. Então eu acho que este é o caminho da nossa autolibertação. Tá certo? Precisamos aprender com esses grandes homens que a violência não compensa. O mundo não tem mais espaço para pessoas violentas. Elas estão sendo degradadas da Terra, estão sendo expulsas da Terra para planetas inferiores, onde a violência é muito maior do que aqui. Portanto, quem ainda traz o instinto de violência, ou ele se muda, ou ele vai mudar de planeta. Gente, tudo que nós falamos tem embasamento doutrinário e ele colabora muito para a nossa não violência. Um livro maravilhoso para a gente ler, há 2000 anos. Olha, esse livro é demais. É uma obra psicografada por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Ele conta, né, o período da era cristã, como realmente as pessoas eram violentas naquele momento, né? Você sabia que não foi só Jesus que foi crucificado? Todos os ladrões na época e os acusados eram crucificados, tá certo? Tanto que Jesus estava entre dois ladrões sendo crucificado. Então a crucificação e o apedrejamento era normal na justiça dos homens naquela época, né? Então esse livro é lindo, gente. Se você ler, se apaixona. Vamos ao próximo. 50 anos depois, é uma sequência que você pode ler, tá certo? Mesma coisa falando a história dos primeiros cristãos, a violência que eles sofreram naquele período. Muito lindo, psicografado por Chico. Paulo e Estevão. Gente, esse livro é um dos melhores livros que eu li em toda a minha vida. Se você passar pela terra e não ler esse livro, você deixou de realmente levar de volta para o plano espiritual o maior legado que se possa imaginar. Esse livro vale a pena. Esse livro, quando Chico foi receber uma página dele, que é a parte de conversão de Saulo para Paulo de Tarso, a emoção foi tanto que o Chico desmaiou, só para você ter uma ideia. Vale a pena ler este livro, Paulo e Estevão. Ave Cristo, outro livro maravilhoso, também psicografado por Chico. É uma verdadeira lição de não violência. Renúncia. Esse livro eu li 3 vezes e estou pretendendo ler a 4ª.
porque é maravilhoso. É a história de um espírito elevado que sai de Sírios para vir resgatar sua alma gêmea na Terra. É um dos romances mais belos que eu já vi, porque ele nos traz o exemplo do que temos que ser e fazer. Vale a pena, né? Você ler esse livro. Se você ler, você nunca mais vai esquecê-lo. Temos também ali Ação e Reação. Esse livro é 10. André Luiz, através do Chico Xavier. Vale a pena a gente ler esse livro. Gente, nosso programa precisa de patrocinador. Se você puder colaborar conosco, tá certo? Entre em contato com a nossa equipe, né, com o Vantuírio Freitas e torne-se um patrocinador do nosso programa, um doador para a nossa obra. Vivemos de doação e estamos precisando de ajuda. Além disso, teremos agora a nossa Ação Entre Amigos. Esse é o 17º carro, se eu não me engano, que nós estamos aí fazendo a Ação Entre Amigos. Por apenas R$20 você colabora com a nossa obra e ainda corre o risco de ganhar no final do ano, agora em dezembro, um carro 0 km, é um Onix, né? 2020, maravilhoso, né? Muito bom e que você pode estar com certeza tendo a chance de ganhar. Colabore conosco, adquira o seu ingresso. Você liga para o nosso telefone na nossa sociedade, o telefone é 3649-5851 e já adquire o seu bilhete, já colabora conosco, tá certo? Então tem também o celular que nós vamos estar colocando aí no rodapé, que você pode ligar, né, e adquirir o seu ingresso aí colaborando conosco. Estamos também auxiliando as casas espíritas que queiram auxiliar a gente. A gente oferece aí para as casas espíritas com um retorno de 50% para a casa para ajudar e 50% para ajudar a pagar o carro. Se você é dirigente de uma casa espírita, independente de ser do Movimento Alta de Souza, federativo, do que quer que seja, nos procure, me ligue e eu vou levar pessoalmente o ingresso para você, tá certo? Na sua casa, aí você vai nos passar os dados. O meu telefone vai estar aí também, né? Você pode ligar o nosso telefone e diga, se você ligar na sociedade, eles também vão, você fala a casa e a gente vai estar indo levar esses ingressos para vocês conseguirem auxiliar a casa. E dia 8, não esqueça, começa a Escola de Estudos Espíritas, onde você pode estudar gratuitamente sem pagar absolutamente nada. É um curso maravilhoso que você precisa fazer. Eu vou estar dando o curso Noções Básicas. Se você chegar pela primeira vez, vamos estudar juntos, tá certo? Durante um semestre. E você vai ver que a sua vida vai ser diferente, tá certo? Colabore conosco, eu agradeço a sua audiência, a sua participação. Muito obrigado. Gente, você que está assistindo o nosso programa, mande o seu recadinho para nós pelo WhatsApp. Tá certo? Ali está o telefone, um oi que você mandar, um dedinho assim para nós já significa que você está gostando, tá certo? Muito importante. Temos aqui alguns recadinhos, né, que nós vamos comentar alguns. Dorinha Amorim aqui de Cuiabá, né, que ela assiste, né, assistiu o nosso programa sobre a sexualidade, ficou extremamente grata, né, por aquele programa que ela assistiu. Tá certo? Isabel, de Alto Araguaia, ó gente, que bacana, Alto Araguaia assistindo nosso programa, que lindo, né? Dizendo que está sempre aprendendo cada dia e dando parabéns para toda a nossa equipe aí. O Dalvaci Júnior, também de Cuiabá, parabenizando e dizendo que está sempre assistindo o nosso programa. Rosalina, do Jardim dos Estados, na Várzea Grande, né? Dizendo, gosto muito do seu programa, né? É esclarecedor, eu assisto e estou vivendo um conflito e esse programa está me ajudando a me resolver esses conflitos. Que bacana, né? Então, gente, só do nosso tema sexualidade, tivemos mais de 37 mensagens de agradecimento e elogios. Eu agradeço, mande a sua palavra, seja criticando, seja elogiando, seja nos estimulando de alguma maneira, porque a crítica ela é sempre bem-vinda, né?
pode mandar a sua observação. Nós vamos olhar com muito carinho e vamos aqui trazer os recados. Então, mande uma foto sua, né? Você assistindo o programa, ou mande um recado, perguntas que você queira, você pode mandar para esse telefone e nós vamos estar respondendo para você a sua dúvida, tá certo? Muito obrigado. Gente, o nosso próximo programa será sobre consciência ecológica. Olha que interessante, né? Evolução ecológica. Vamos trabalhar um pouquinho a ecologia. Qual a importância nossa no ecossistema? O que estamos fazendo para colaborar com o nosso ecossistema, tá certo? Vale a pena a gente estar vendo sobre isso. Vamos falar um pouco da natureza, né? Lindo o programa, não perca. Gente, vamos à música? A música que cura, que liberta, que é uma terapia. Vamos ouvi-la. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Estamos finalizando mais um programa Encontro com a Espiritualidade e vamos convidá-los a, nesse instante, fazermos a fluidificação das nossas águas. Deus de amor e bondade, que a Tua luz possa colocar sobre essa água o alimento para as nossas almas, o medicamento para as nossas dores e aflições. Que a Tua luz, Jesus, possa envolver todo o nosso lar, todo este lar que nesse momento está conectado conosco, transformando essa água em medicamento para as nossas dores. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de